né, dando continuidade às nossas aulas por vídeo. Hoje a gente vai ver um assunto muito interessante, né, que é sobre as doenças bucais por ciclos, tá? E a prevenção, né, tanto quanto quais e a prevenção, certo? Então, dando continuidade, a gente falou sobre as ações coletivas, as ações individuais, né? Então, elas são aplicadas para o bebê, para o adolescente, né, para o idoso, para a mulher, para o homem, tá? Então, hoje a gente vai ver os dois ciclos, né? A gente sabe que a gente nasce, é um bebê, depois criança, depois a gente vira adolescente e depois a gente vira adulto, né? E depois a gente vai para a terceira idade, certo? Então, todos esses ciclos de vida têm problemas diferentes, né? Tanto de saúde geral quanto da saúde bucal também, certo? Então, nós vamos iniciar com a atenção da saúde bucal para o bebê, certo? Para o bebê e para a criança, tá? Para quem não sabe, né, a prevenção de doenças bucais pro bebê, ela começa já nos primeiros meses de vida, né? Tem gente que não dá muita importância, tem mãezinha que não conhece, certo? Mas a higiene bucal do bebê, ela acontece ali no momento da mamada, né, que termina a mamada, e aí a mãe vai lá, ó, e limpa toda a boquinha da criança com uma gaze, tá? Com água filtrada, tá? Então, o que eu vou abordar hoje com vocês? As crianças, geralmente, elas têm muito problema com cárie, certo? Muito com cárie, né? Por diversos fatores, mas o principal deles é pela amamentação noturna, certo? Tanto no peito, tá? Quanto na mamadeira, tá? Então, a criança às vezes se alimenta com alimentos que é muito açucarado, tá? Os leites, né? O achocolatado, enfim. A farinha láctea, o Neston. Então, tudo isso tem um grau de açúcar muito grande, tá? Então, nesse período, essa criança faz o uso desses alimentos que não são muito nutritivos e que tem um grande potencial de açúcar, tá? Outra coisa, o consumo do carboidrato, né? Muita criança gosta de muito pão, pizza, enfim, fast food, que é normal, né? A gente proíbe? Não. A criança, ela tem que ser criança, certo? Mas é indispensável que a mãe não negligencie, tá? Essa saúde bucal da criança, tá? Então, quando terminar de comer, escovar o dente. Tem criança que não gosta de jeito nenhum. É uma luta realmente diária da mãe. Então, assim, na minha vida profissional, eu recebo muita criança que já tem quase todos os dentes perdidos por conta de cárie, tá? Porque a mãe faz essa negligência. A criança, ela não tem essa autonomia de cuidar, esse autocuidado da saúde bucal. Então, por isso que os problemas relacionados à saúde bucal da criança são muito grandes, tá? Outra coisa também que se fala bastante, alguns estudiosos apontam que o nível socioeconômico, ou seja, a renda, certo? A renda da família, ela influencia muito, porque tem mãe que não tem dinheiro, às vezes, para dar uma coisinha mais saudável, acaba comprando uma coisa mais barata, um carboidrato, o que a criança pede, tá? Então, a renda familiar também, ela influencia bastante, né? Outro ponto bastante comentado e bastante frisado é a questão da criança escovar o dente sozinha, né? De 1 a 3 anos, a mãe tem que escovar o dente da criança. Depois dos 4 e 5, é uma escovação que é supervisionada. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências disso, tá? Porque há consequências. Tem algumas mães, não são todas, certo? Que não ligam muito por ser dente de leite, dente descido, né? Então, acabam que, se tem algum problema, já manda extrair. E isso tem consequências seríssimas para a criança, tá? Uma delas é que ela vai nascer com problema de mordida, tá? Popularmente conhecida ali como dente entramelado, né? O povo chama um dente por cima do outro. Por quê? Porque quando eu tiro um dente descido, os outros permanentes embaixo, que vão nascer, eles ficam perdidos. Então, eles nascem onde eles querem, tá? Outra coisa é a mastigação. Todos os nossos dentes têm uma função diferente. Então, se eu perco um ou 2 ou 3, a minha mastigação, ela vai ficar deficiente, eu acabo engolindo pedaços de comida muito grande. Então, a criança não pode passar por isso, ela vai ter problema digestivo no futuro, tá? Outra coisa também é a mastigação. Todos os nossos dentes têm uma função diferente. Então, se eu perco um ou 2 ou 3, a minha mastigação, ela vai ficar deficiente, eu acabo engolindo pedaços de comida muito grande. Então, a criança não pode passar por isso, ela vai ter problema digestivo no futuro, tá?
a cárie, ela pode tanto, né, ter o dente todo destruído por cárie, que pode acabar prejudicando o permanente, tá? Então, é muito importante, por isso é importante esse cuidado, tá? Mas quais são as medidas, professora, preventivas, tá? O que eu vou dizer pra essa mãe quando ela me abordar, né? No postinho de saúde, ou no consultório, ou eu posso ter uma vizinha que tem algum problema, enfim. A primeira coisa a se fazer é saber que a amamentação, ela é importante e necessária para a criança, né? Nos primeiros meses de vida, tá? Até 6 meses, existe a amamentação exclusiva. Então, a amamentação ela é importante porque ela veda o lábio da criança, certo? Aumenta o vínculo com a mãe, a imunidade, certo? O que acontece é que depois desses 6 meses, né? Esse período de amamentação exclusiva, a mãe pode continuar amamentando, certo? Mas essa quantidade de mamadas, ela tem que ser diminuída, certo? Outra coisa, fazer a dieta correta da criança, certo? Pode dar alimentos que são carboidratos, sim, que criança gosta de docinho, mas tem que haver o quê? Um equilíbrio, tá? Um equilíbrio entre o doce, certo? E as comidas que são saudáveis, os legumes, as verduras, as frutas, certo? Então é importante, porque assim, a criança, ela adquire hábitos, né? Os hábitos da criança, elas são adquiridos nos primeiros anos de vida. Então, se eu incorporo na vida da criança uma alimentação saudável, ela vai levar pra toda a vida, certo? O uso do flúor, né? Muitas mães têm essa dificuldade. Ai, pode usar quando tem só 2 dentinhos? Pode. O uso do flúor, gente, ele age no tecido duro. Então, quando eu já tenho dentinhos ali na cavidade, eu já posso escovar o dentinho da criança com pasta de dente com flúor, certo? Eu tô aqui falando por alto, porque vocês têm um texto base pra vocês lerem, tá? Quantidade de creme dental. Precisa ser aquele creme dental aquele quantidade extrema de creme dental? Não. Certo? O que a gente encontra na literatura, nos livros? Que é 1 grão de arroz cru ou um caroço de ervilha, certo? Outra coisa que afeta muito a saúde bucal, né? Eu não digo nem tanto a saúde em si bucal da criança, né? É mais o problema de estrutura, de eclusão, de mordida da criança. O uso da chupeta. Tá? Muitas mães acabam aderindo ao uso da chupeta para acalmar a criança parar de chupar. É proibido? Não, não é proibido, tá? Existem as chupetas que são ortopédicas, certo? Que já vem com um bico mais reto, mas tem umas chupetas que prejudicam. E mesmo essas chupetas que têm um bico reto, que são indicadas, elas não são para ser usadas durante muito tempo, tá? Porque a criança fica com problema de oclusão, certo? Ela fica com a boca com um arco, tá? Bom, agora a gente vai passar para o ciclo da adolescência, né? A adolescência, ela é um período complicado, porque não é nem mais criança, mas também não é adulto. Então, nessa época, os pais têm muita dificuldade, porque tem uma teimosia, né? Um ego. Então, começam a aparecer os primeiros problemas relacionados à adolescência na gengiva, tá? Então, a gengiva, ela vai acompanhar o crescimento do ser humano, né? Então, o que a gente tem na adolescência? Um aumento gradual de hormônio, tá? Então, quando eu tenho um aumento gradual de hormônio, a minha gengiva vai e responde, tá? Então, é nessa época que se tem a famosa gengivite, né? A gengivite severa. Então, acontece que o quê? O adolescente não escova, o aumento de hormônio acontece, e aí a gengiva vai responder da forma dela. E a forma que ela tem é o quê? Sangramento, inchaço, dor espontânea, certo? Então, é muito importante a gente frisar que nesse período, não é um período que os pais têm que supervisionar, não. É um período do adolescente. O adolescente, ele tem que ser firmado, certo? E tem que ser orientado de que ele tem que escovar e tem que fazer a higiene bucal, certo? Então, é um período também que a imunidade baixa, principalmente da menina, tá? Da menina, tá? A primeira menstruação ocorre, certo? Então, começa a aparecer problema de afta, começa a aparecer o problema de herpes, certo? Que são doenças oportunistas, que aparecem quando a imunidade está baixa, tá? Então,
Outro problema relacionado à adolescência são os distúrbios alimentares. Então, nessa época é uma época complicada, que o corpo da mulher vai mudando e ela vai ganhando algumas formas. Então, tem adolescente que dá aquela engordada. Então, o que acontece? Elas vomitam, né, o que elas comem, que é a famosa bulimia, anorexia, né, isso a gente encontra muito na literatura, né, nos livros. Então, quando esses alimentos voltam, que é vomita, né, elas prejudicam a saúde bucal, porque já é alimentos que são ácidos, tá? Outra coisa muito importante de se frisar é o uso dos piercings, tá? Eles são muito prejudiciais, por quê? Porque a nossa boca tem um monte de bactéria, boa e ruim. Então, o que pode acontecer? Ali pode infeccionar, pode dar dor, inchaço, os dentes podem ficar danificados, certo? Então, vocês vão dar uma lida, né, nesse texto base que eu passei pra vocês, eu expliquei por alto pra vocês terem basicamente uma ideia do que seja. Então, hoje nós vimos 2 ciclos, o ciclo criança, atenção à saúde bucal da criança e do adolescente, tá? Na aula que vem, nós vamos ver o restante dos ciclos, tá? Muito importante, uma vez para dar para vocês, não acumulem atividades, porque vai ficar difícil para voltar depois, tá? Então, hoje, né, quarta-feira, tô passando esse vídeo para vocês. Quando for mais ou menos na sexta-feira, eu vou passar já outra coisa. Então, se preparem para fazer, tá bom?